Módulo 2.1 Arquitetura da plataforma de agentes. Cada decisão de arquitetura que você toma agora determina se o projeto escala ou desmorona. Nesse módulo, você vai entender como organizar uma plataforma de agentes de inteligência artificial do primeiro arquivo ao pipeline completo. Tópico 1 Arquitetura em camadas. Plataformas profissionais de agentes de inteligência artificial se organizam em 6 camadas com responsabilidades bem definidas. Cada camada faz uma coisa. Quando você separa responsabilidades, o projeto cresce sem virar uma bola de lama. São 6 camadas. A camada App recebe os requests de todos os canais, Telegram, API e Webull. A camada Agents contém a lógica de cada agente. Tools são as ações atômicas, como buscar no Google ou consultar o banco. Prompts guarda os System Prompts versionados. Skills combina múltiplas tools em capacidades compostas. E Memory persiste os dados entre execuções. Cada camada sabe exatamente o que faz. Os dados justificam o investimento em arquitetura. Desenvolvedores gastam 60% do tempo lendo e navegando código, não escrevendo. O GitHub detecta mais de 2 milhões de secrets vazados por ano em repositórios públicos. Modelos com 200 mil tokens de contexto custam dinheiro e perdem qualidade. E plataformas event-driven como Kafka processam mais de 10 milhões de mensagens por segundo em produção. Tópico 2 Estrutura de pastas profissional. A regra de ouro. Organize por domínio funcional, não por tipo de arquivo. Esqueça a pasta Controllers, Models, Services. Cada pasta representa uma responsabilidade do sistema. A estrutura segue o padrão de domínio. Na raiz, o projeto. Dentro, app com o servidor, rotas e middleware. Agents com o arquivo por agente, como code.ts e research.ts. Prompts com o global.md e prompts específicos por agente. Skills com capacidades compostas. Tools com funções atômicas. Memory com persistência. E config com a validação tipada de variáveis de ambiente. Use Barrel Sports, o index.ts por pasta para controlar o que cada módulo expõe. Tópico 3 Configuração de apps e variáveis de ambiente. A segurança começa aqui. O GitHub detecta mais de 2 milhões de secrets em repositórios públicos todo ano. Para evitar isso, use o padrão de 3 camadas. Camada 1 O arquivo .env com as variáveis reais que nunca vai pro Git. Camada 2 O .env.example com placeholders, que serve como documentação viva e vai pro repositório. Camada 3 O módulo config env.ts que carrega, valida e exporta tudo tipado. Se uma chave obrigatória estiver faltando, o sistema falha imediatamente na inicialização com mensagem clara, não 20 minutos depois quando alguém tenta usar um agente. A diferença na prática. Do lado errado, API que ardeda no código, sem .git ignore sem validação. Você só descobre que falta uma variável quando o agente tenta rodar. Do lado certo, ponto é protegido pelo .git ignore, .env.example documentado no repositório, e o config valida tudo no startup. Nomes descritivos como OpenAI API Key, nunca Key 1. Tópico 4 Contexto global versus específico do agente. Pesquisadores de Stanford documentaram o fenômeno Lost in the Middle. Modelos perdem qualidade com contexto excessivo. Uma plataforma bem projetada mantém contexto enxuto e relevante, gerando respostas melhores a custo menor. A hierarquia tem 3 níveis. No topo, o contexto global, identidade da plataforma, regras de segurança, formato padrão de resposta. Aplica a todos os agentes. No meio, o contexto do agente, domínio, tom de voz, tools disponíveis, específico de cada agente. Na base, o contexto de sessão, histórico da conversa, preferências detectadas do usuário, montado dinamicamente a cada request. A regra de ouro: nunca repita instruções entre arquivos. Tópico 5 O fluxo padrão de execução. Todo request segue 4 fases previsíveis. O padrão middleware, usado pelo Express, COA e Fastif, implementa pipelines de processamento testados em milhões de aplicações. Fase 1 Entrada. Recebe a mensagem do Telegram, API ou Webull, valida o formato, autentica o usuário e gera um ID único. Fase 2 Decisão.
O router analisa a mensagem e seleciona o agente mais adequado, montando o contexto relevante. Fase 3, execução. O agente processa com o provedor de inteligência artificial, chama tool se necessário, e tem fallback se o provedor falhar. Fase 4, saída. Formata a resposta para o canal de origem, registra métricas de tokens, tempo e custo, atualiza o histórico e envia. 5 práticas de resiliência. Primeiro, retre com backoff exponencial. Espere um segundo, depois 2, depois 4 e pare. Segundo, timeout global de 60 segundos para evitar requests pendurados. Terceiro, circuit breaker. Se o provedor falhar 5 vezes, o circuito abre e redireciona para o fallback automaticamente. Quarto, logue a duração de cada request para identificar gargalos. E quinto, nunca use cache vazio. Erros silenciosos são piores que crashes. Tópico 6. Exercício prático. Agora é sua vez. 5 passos para montar a estrutura base do seu SaaS de agentes de inteligência artificial. Não pule etapas. A tentação é ir direto para o código do agente, mas se a estrutura estiver errada agora, você vai pagar o preço quando adicionar a autenticação das Schwarbs, múltiplos agentes e deploy. Passo 1. Inicialize o repositório com git init, npm init e TypeScript configurado. Passo 2. Crie toda a estrutura de pastas, app, agents, prompts, skills tools, memory e config. Passo 3. Configure o .env com as chaves reais, crie o .env.example e proteja tudo com .git ignore. Passo 4. Crie o módulo config env.ts com require env e validação tipada. Passo 5. Crie seu primeiro agente em agents, simple.ts que recebe uma mensagem, chama o provedor de inteligência artificial e retorna a resposta. O Takia vai desse módulo. Camadas separadas desde o primeiro commit, configuração validada no startup, nunca na hora que o agente tenta rodar, e um pipeline previsível em todo request, entrada, decisão, execução, saída. Acerte a arquitetura agora e tudo que vier depois vai se encaixar. Isso e conteúdo do inema.club. Acesse inema.club.